Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar um assunto bem complicado e espero que eu não seja mal interpretada, tá? Mas eu acho muito importante falar esse assunto, tá? A mãe de autista, tá? Eu falo por experiência própria, a gente tem que aprender a diferenciar crise de birra, tá? Eu tô vendo muitos vídeos, tá? O meu filho, ele é grau 2, ele é moderado, nível 2 moderado. Eu tô vendo muitos vídeos de mãe de autistas severos, tá? Que estão sofrendo muito, que o filho quebra tudo, que não consegue levar em nenhum lugar onde tem mais crianças e tal. Daí eu me questiono o seguinte, gente, tá? Eu sou autista, tá? Nível 2, mas sou autista, tá? Não sou severa, mas assim, como eu falei para vocês já em vídeos anteriores, eu estudo sobre autismo há 5 anos, né? Então, por tudo que eu estudei, claro que eu não sei tudo, óbvio, e não sou da área de saúde também, tá? Mas por tudo que eu estudei, por tudo que eu sinto, passo, com meu filho que é autista, comigo que sou autista também. Gente, o que eu aprendi sobre o nível 3, o severo? Quanto mais severo o autista, ele vai ter maiores dificuldades, ele vai precisar de mais suporte, de mais apoio. Mas não significa que ele vai ser mais agressivo, gente. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Que o autista, querendo ou não, antes dele ser autista, ele é uma pessoa, ele é uma criança, tá? Então, às vezes, e eu falo por experiência própria, eu já errei muito aqui em casa também. A gente confunde muitas vezes a crise e a birra. E a birra, se a gente não pôr limite, o autista severo, moderado, leve, como qualquer criança, como qualquer adolescente, a tendência é ficar sem limites, a tendência é ficar mais agressivo, tá? Gente, eu não tô julgando nenhuma mãe de autista, tá? Porque eu sei como o autista é difícil. Eu sou autista, eu sei como é difícil controlar as minhas crises. Eu sei que o meu cérebro processa diferente. Eu sei que as minhas emoções, meus sentimentos, eles são muito mais intensos e fortes do que uma pessoa que não tem autismo, tá? Eu tenho crise. Com 45 anos, eu tenho crise. Meu filho tem crise. E eu também já algumas vezes confundi birra com crise, porque é muito difícil diferenciar, tá? E o meu filho, comigo, ele fala coisas muito erradas, tá? Que nem, por exemplo, a questão do banho, a questão das ordens, porque ele tem TOD também, tem transtorno opositor desafiador, e ele não gosta do banho para questão sensorial, tudo, eu não gosto de regras e tal. Então, eu que ponho regras, né? Porque eu fico com ele, né? O dia inteiro, fora o período que tá na escola. Então, muitas vezes ele fala coisas horríveis para mim, tá? Então, assim, eu não tô aqui pra ser o exemplo de ninguém, tá? Mas eu estou aprendendo e estou lutando. Teve uma fase que meu filho batia em mim. Mas o que que eu fiz? Eu falei, não vou aceitar mais isso. A próxima vez que você bater em mim, eu ligo para a polícia. Porque tem coisas que, mesmo sendo autista, a gente não tem que aceitar, a gente tem que pôr limite. Teve coisas que eu passei na minha infância, adolescência, que mesmo eu não tendo laudo, eu era autista igual, que comportamentos explosivos que eu tinha e tal, que meu pai e minha mãe falaram, não, Ana, isso não pode acontecer. Isso tu não pode acontecer. E esse limite foi bom para mim, sabe? E é isso que a gente tem que fazer. Pro bem, eu tô falando isso, gente, não tô julgando. Eu tô falando isso pro bem das mães, porque senão depois a mãe do autista que sofre muito. Que nem eu vejo mães falando, não posso ir em lugar nenhum.
O Gabriel, quando eu comecei a fazer terapia com ele, né, eu tinha 4 anos, quando veio tarde, o diagnóstico dele também, a psicóloga falou assim pra mim, a psicóloga do Gabriel: Ana, não deixa de ir em lugar nenhum, que tenha barulho, que tenha muitas pessoas, nem que tu fique 5 minutos. Que claro que a gente não vai forçar, claro que se a criança descontrolar muito, muitas vezes não tem como a gente ficar, mas fica pelo menos 5 minutos. E aos pouquinhos vai aumentando. Porque se ele não for num lugar que tenha barulho, se ele não for num lugar que tenha muitas pessoas, ele nunca vai aprender a estar com outras pessoas, a se socializar. E eu fiz isso. Sempre que tinha festinha na escola, festa de São João, sempre que tinha alguma coisa, evento na igreja, a gente ia. E ele era agressivo, ele queria me bater, era super difícil, a gente passava vergonha, mas eu ia. Nem que fosse 5, 10 minutos, tá? Eu segui a orientação da psicóloga, eu confiei na psicóloga. E aos poucos eu fui aumentando. E hoje eu posso ir numa festa de São João, eu posso ir num lugar que tenha barulho, que o Gabriel não vai me bater, não bate em ninguém, vai saber repartir os brinquedos, tá? Vai saber se comportar. Claro que às vezes ele fica bastante ansioso, começa a abanar as mãos o tempo todo, fica com a cara fechada, né? Mas a gente respeita, porque ele é autista. Autista, querendo ou não, é diferente, a gente tem que respeitar essa diferença, né? E outra coisa que eu ia falar pra vocês, nunca, nunca obrigo meu filho a dar abraço, beijo em ninguém, porque a gente tem que saber que muitos autistas não conseguem, não querem, e a gente tem que respeitar, né? Muitas vezes um abraço para um autista é como se fosse uma agressão, por causa da hipersensibilidade. Então, jamais a gente tem que obrigar um autista, né, o filho da gente, um autista, a dar abraço, a dar beijo, né? Se ele quiser abanar a mão, eu deixo ele abanar a mão à vontade, porque eu sei que a estereotipia também não se tira, e é importante, ela serve para autorregular o autista. Então, essas coisas eu respeito, eu deixo. Se meu filho quiser ficar andando de um lado para o outro, se ele quiser ficar de pé, eu deixo, porque eu sei que isso ajuda ele a se acalmar. E ele é autista. Autista tem um cérebro diferente. A gente não pode querer que ele se comporte como uma pessoa que não tem autismo. Entendeu? Então, isso também é importante a gente respeitar, entender e deixar. Porque se tu for querer tirar a estereotipia, se tu for querer fazer a criança sentar à força, se tu for querer obrigar a criança a dar um beijo, um abraço, isso vai gerar uma crise. Tá? E crise a gente vai agir diferente do que birra. Crise, quando é crise, eu não vou xingar meu filho. Eu vou afastar meu filho, eu vou levar ele para um lugar silencioso, eu vou fazer um carinho, eu vou deixar ele se acalmando aos poucos, conversando bem baixinho. Jamais chamar a atenção também do autista em voz alta. Eu tenho que chamar a atenção do autista em voz baixa, que a voz alta pode provocar uma crise no autista. Então, todos esses cuidados a gente tem que ter. E também, o autista, se ele precisa tomar remédio, ele tem que tomar o remédio. Não pode deixar de tomar o remedinho dele, tá? Ele tem que fazer terapia. Isso tudo também vai interferir muito no comportamento dele. Vai diminuir muito as crises. O autista que não toma o remédio se ele precisa, o autista que não faz terapia se ele precisa, é claro que ele vai ter muito, muito mais crises. Tá, gente? Meu filho faz terapia desde os 5 anos, ele tá com 12 e ainda faz terapia e vai fazer terapia ainda por muito tempo, porque é necessário, tá? Mas deixando bem claro que eu não tô julgando ninguém. Meu filho muitas vezes fala coisas horríveis pra mim. E eu sei o quão difícil que é, tá? Então eu não tô julgando. Eu tô tentando ajudar, porque às vezes eu acho que a mãe do autista severo não precisa ser tão difícil assim. E que às vezes a gente confunde. Autista severo, ele não é mais agressivo. Ele só precisa de mais apoio. E a gente tem que diferenciar o limite da birra, tá bom? Curte, compartilha e deixe sua opinião.